Então, Origem do Saber, é um prazer estar novamente aqui reunido com vocês. Eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez ao meu amigo Humberto Obeyono pela oportunidade de estar aqui hoje disseminando, falando, externando coisas sobre Fá. Óbvio, a parte filosófica de Fá tem sempre muito a agregar às religiões de matriz africana, outras religiões inclusive, e a toda a humanidade em si, através desse tocante filosófico, né? E ele fez, obviamente, um compilado de versos a hoje, né? A base, eu acredito ser, inclusive, talvez o menor entre eles em idade e tempo de Fá, né? Mas para mim é uma satisfação, Humberto, estar aqui de novo junto a você, ao canal Origem do Saber, estar falando um pouquinho mais de Fá, né? O projeto Erim, ele é um projeto que visa elucidar as pessoas no Brasil com relação a Ifá, inclusive pelo olhar debruçado pela ótica do nosso Ifá, que é o Ifá afro-cubano, através de seus pataquins, seus odus, suas lendas, né? E ficou, no caso, ao meu encargo, o odu chamado Otrupondi. Gente, Otrupondi, por uma questão de analogia, é o Odu aonde nasceu a caça. Então é importante estar sempre ressaltando aí que a caça, ela é um advento, uma criação que ela tem mais ou menos, por traços antropológicos, 150 mil anos, na era paleolítica, né? Aonde o ser humano em si começou a ter uma qualidade, uma alimentação um pouco melhor, né? O consumo da carne, o alimento ele era de uma melhor qualidade. Ele deixou então de ser necrófago e coletor tão somente para poder ser um nômade, um caçador. E por conta dessa alimentação, comendo mais carne, mais gordura, que compartilha inclusive isso com o Odefó e Cacana, onde o ser humano começou a comer carne, mas para comer carne teria que caçar, ou então coletar, ou então ser necrófago como antes. O seu cérebro começou a se expandir, começou a crescer. E nós chegamos a ser o animal que domina o planeta em si, nós os Homo sapiens sapiens, né? Chegando inclusive a ter condições de mandar pessoas de nossa própria espécie para o universo explorar alguns secretos, né? Então, o Otrupondi, ele fala justamente da caça. E o pataquim que acaba falando justamente essa questão da caça, ele também fala um pouquinho de desobediência. Vamos observar o pataquim? Bem, em um tempo remoto, um caçador, por curiosidade, foi procurar o Orumilá para poder se consultar. Esse caçador fez a consulta junto ao Orumilá e saiu, foi revelado esse caçador do Otrupondi, e o Orumilá recomendou para ele com veemência que ele não saísse aqueles dias para poder caçar, porque ele não teria sucesso, seria uma caça infrutífera ou traria para o caçador danos. O caçador ficou obviamente contrariado, mesmo porque esse caçador ele não compartilhava da fé ao qual o Orumilá professava que era Ifá. Então, querendo afrontar o Orumilá de uma forma ou de outra, ele se lançou ao monte, se lançou à mata para poder caçar, e de fato ele conseguiu acertar, conseguiu atingir um belíssimo porco-espinho, bem gordo, levando esse porco-espinho, obviamente, para sua tribo, aonde ele chegou falando: vejam, Orumilá é um estafador, Orumilá não acerta nada. Eu saí contra a recomendação de Orumilá, cacei e agora vou preparar um banquete. E assim foi feito. Esse animal, ele foi preparado e esse caçador mandou que um de seus mensageiros fosse até Orumilá e o convidasse para esse banquete através de uma afronta. Óbvio, o caçador encontrou o babá e falou para ele, comunicou a ele que esse banquete estava à espera dele. Quando Orumilá deu a sua negativa e mandou dizer a esse caçador, a esse rei, esse Odé, que nenhum deles, nem ele, nem ninguém conseguiria comer dessa casa. A mesa ficaria a postas por conta da desobediência do caçador junto ao Orumilá. Assim foi feito. O caçador preparou, reuniu-se
com os seus subordinados, e como era de costume, ele, por ter caçado e por ser o mais antigo daquela região, cortou um pedaço da carne e colocou dentro do seu prato e comeu o primeiro pedaço da carne, algo que seria de direito. Ao mastigar, ele foi surpreendido pela ponta da flecha ao qual ele atirou e ele conseguiu abater o porco espinho. Essa ponta dessa flecha perfurou o céu da boca desse caçador, fazendo com que ele tivesse uma hemorragia severa. E essa hemorragia, de fato, levou o caçador a óbito, que caiu por cima da mesa, por cima da comida. E, obviamente, que todas as pessoas que estavam ali ficaram com uma espécie de trauma e nenhum das outras pessoas, nenhum dos outros conseguiram comer, conseguiram saborear toda aquela comida e a mesa de fato ficou posta. Os filhos de Orumilá, ao saber disso, seguidores, fizeram eles a própria festa e começaram a cantar dizendo que a palavra de Orumilá, a palavra de Fá, jamais tocaria ao solo. Bem, através disso a gente consegue entender que o sacerdote também, por vezes ele pode ser testado. Inclusive diz nesse Odifá que é Exu quem é o responsável por fazer que a palavra do Babalaô, ou mesmo um sacerdote que esteja realizando algum tipo de oráculo, se torne verdade, principalmente quando a outra pessoa procura tripudiar. Algo que eu acho que quem é sacerdote de candomblé, sacerdote de Fá, ou até mesmo de outras liturgias, vem passando constantemente, ou passa, isso é normal da nossa vida, tá? Mas diz outro Pondi que a palavra de Fá não toca ao solo e a espiritualidade ela fará de tudo para que ela se cumpra. A partir do momento que a pessoa só negue os ebós, a partir do momento que a pessoa ignore os conselhos que a própria espiritualidade vem a dar, tá? Outro Pondi, por analogia também, ele manda ter um cuidado redobrado com a questão do tocante de saúde, tá? Porque é um Odifá que ele manda observar todo o trato gastrointestinal do ser humano. Outro Pondi ele fala de câncer na boca, câncer no esôfago, estômago, inclusive intestino e reto, coisas que são normais nos seres humanos hoje em dia, muito inclusive por conta de alimentação que vem carregada com hormônio e outros tipos de agrotóxicos e coisas químicas que fazem com que as células do nosso corpo venham a se descontrolar. Isso tudo é narrado por outro Pondi. Outro Pondi, inclusive, é o Odifá, que ele faz a narrativa sobre a qualidade do alimento ao qual nós comemos. É um Odifá que diz que a bruxaria, por muitas das vezes, ela é realizada, é feita através do nosso Njém, do nosso AG1, da nossa comida, e ele recomenda a nós sacerdotes, a nós feitos de santos, de orixá, de Fá, quem quer que seja, que evitemos comer na casa das pessoas ou na casa dos inimigos, porque inclusive diz que quando essa comida, essa bruxaria, ela afeta esse ori, que é o ori nu, sequetabunu, ela é extremamente destrutiva. Outro Pondi também ele narra, inclusive, sobre a necessidade da velocidade de se fazer os ebós, inclusive dentro desse Odu, em 9 dias, porque a pessoa ela pode estar envenenada espiritualmente ou fisicamente e vir a sucumbir, inclusive, com o fato da morte física, para que vocês possam entender. Tá? Esse Odifá também, ele traz um grande alerta, como o próprio caçador morreu com a sua própria ponta da flecha a qual atirou, para as pessoas que andam armado. Quando sai outro Pondi para um ser humano, ele já está assinalando que essa pessoa não pode andar nem com armas brancas ou muito menos com armas de fogo, porque essas mesmas armas elas podem ser utilizadas em uma eventual briga, uma eventual discussão por alguém para poder fazer o desfecho do seu próprio enlace de desencarne, para poder matar a própria pessoa. Outro Pondi recomenda que essa pessoa ela não ande armada. Agora nós vamos a um outro tópico, viu? Vamos para um outro tópico que é bem interessante, para que vocês consigam entender. Existem muitas pessoas que passam por um fenômeno que acreditam por vezes ser delírio ou criação da sua própria mente. O sexo feito com espíritos. Outro Pondi é um Odifá que ele narra contextualizadamente que isso é possível, e tanto para homens quanto para mulheres. Então, por isso é um Odifá que ele acaba sendo extremamente ligado aos eguns.
Da mesma forma que diz que uma das suas maiores obras é recorrer sempre a 3 eguns abaixo da religião. Ou seja, eu que sou babalaô, recorro a 3 eguns abaixo, que foram babalaôs, pedindo ajuda para mim. Outras pessoas que são de orixá, da mesma forma, pediriam ajuda aos seus orixás, pessoas que já passaram de um mundo para o outro. Com relação a essa parte do espírito, por mais que seja um tema polêmico, viu, gente? Mas é para que vocês consigam entender que isso é fato e acontece. E as pessoas, por muitas das vezes, elas têm vergonha de tocar nesse assunto. E Ifá tem solução para tudo quanto é tipo de coisa, inclusive através de obras específicas como o Paraldo, ou assentar uma outra deidade que venha fazer esse controle de luz na vida da pessoa, tá? A gente sabe, através de antropologia também, é sempre bom estar fazendo esse traço, essa linha de comparação, que isso é muito antigo na humanidade, inclusive, não é? Pela mitologia abrâmica, se você for ver lá, a primeira esposa de Adão chamava-se Lilith. Isso não está, obviamente, dentro das escrituras cristãs, mas está para o judeu, como está, acredito que para o muçulmano e outras raízes que tenham essa mesma origem. E diz que essa senhora, essa Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, que se insubordinou de deitar por baixo de Adão, falando mais uma vez de sexo, procurou e se deitou com outros tipos de espíritos, e ali tiveram filhas que procuravam depois seres humanos para poder copular. Da mesma forma que existem outros espíritos também, como íncubos e súcubos, que você consegue encontrar aí na antiga Europa falando sobre isso. Os íncubos significam aquele que deita por cima, e os súcubos significam aqueles que deitam por baixo, e eles vêm de forma muito comum à noite, principalmente se locupletar, ter a relação com o ser humano, e por muitas das vezes deixando aí um traço de doença, ou de estresse, ou de fadiga mental. Ifá, outro Pondilho, vem corroborar mais uma vez com isso, né? Com a história que conta a humanidade, porque Ifá é a memória de Olodumare, Ifá é a memória de Olof, fragmentada em contos e versos. Então, esse outro Pondilho narra que é fato que um espírito ele pode sim vir a ter uma relação com o ser humano, lógico, num estado metafísico, nada que seja físico, que venha deixar marcas, ou até, eventualmente, que deixe uma ou outra marca assim, porque não existem casos assim, mas geralmente é um caso metafísico, que se dá para assimilar através de um sonho, ou coisas desse tipo, mas sempre deixa uma ou outra marca no ser humano, são traços psicológicos inclusive, tá? E Ifá, eu quero dizer para vocês que tem a solução para isso, como outras religiões como o Candomblé, através de ebós, porque não conseguiriam resolver, tá bom? Gente, eu estou falando assim um pouco mais rápido, porque a gente tem um tempo que ele é reduzido, e vamos falar 256 odus, e cada babalaô tem um tempo, então na grande realidade eu vou até encerrar por aqui. Gostaria, inclusive, de falar mais outro Pondi, que é o Odu vasto de conhecimento, um Odu extremamente importante para Ifá, mas a gente se encontra breve, falando o Odu Ogum da Cá, tá bom? Humberto, meu amigo, todas as pessoas que assistem o canal Origem do Saber, eu espero ter sido claro, eu tentei ter sido bem rápido, tá? Bem enxuto no falar, para que o conteúdo possa ter ficado bom, de excelente qualidade, e de fácil acesso também para as pessoas que às vezes não dispõem de tanto tempo, tá? Iboru, Iboia e Boxixi. A bendita e sagrada palavra de Ifá, a bendita e sagrada palavra de Orunmã, não toca o solo. Meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou babalaô de Ifá afro-cubano, Ogum da Di Falomã, e estarei colaborando mais uma vez junto ao canal Origem do Saber no projeto Eri. Axé.